Burj Al Babas. Se você já esteve na Disneylândia, provavelmente teria dificuldade em imaginá-la vazia, sem nenhum visitante. Bom, essa antiga vila de luxo na Turquia lhe dará uma boa ideia de como isso pode parecer. O Burj Al Babas é composto por mais de 500 mini-castelos parecidos com a Disney e é cercado por uma floresta majestosa. Esse cenário de fantasia pode parecer um conto de fadas de longe, mas se você chegar perto o suficiente, verá que a construção ficou pela metade e com um custo total de 200 milhões de dólares. Inspiradas no Château de Chenonceau, no Vale do Loire, na França, essas casas semelhantes a castelos foram construídas com um design interessante. Isso incluía terraços na cobertura e torres de estilo gótico, uma casa adequada para a realeza da Disney. Então, o que aconteceu com esse paraíso de conto de fadas? Em 2014, empresários imobiliários turcos, os irmãos Mezer e Mehmet Yerdelen, lançaram o projeto de Mudurnu. O local foi estrategicamente escolhido por suas fontes termais e águas curativas. Sem dúvida, seria o lugar ideal para um bravo cavaleiro se recuperar depois de um confronto ousado com um dragão cuspidor de fogo. Destinava-se a atrair turistas de todo o mundo, não necessariamente reis e rainhas. No entanto, nos anos seguintes após o início da construção, a Turquia foi atingida por uma crise econômica que acarretou na saída dos investidores. Como resultado, os irmãos Yerdelen e seu grupo parceiro, o Grupo Sarot, entraram em falência por ordem da justiça. Embora tenham sido forçados a abandonar o projeto, deixaram para trás uma das cidades mais inacreditáveis do mundo. Essa vila assombrosa de contos de fadas se tornou um playground para caçadores de emoções e aventureiros. Six Flags New Orleans. Falando de Disneylândia, esse local a seguir é um parque temático abandonado da vida real, só que sem os palhaços assustadores. Nova Orleans pode ser conhecida por seus clubes e festivais de jazz, mas também é o lar de uma assustadora cidade deserta do Six Flags. Anteriormente chamado de Jazzland, a empresa Six Flags tomou controle do parque em 2003 e o renomeou Six Flags New Orleans depois de investir 20 milhões de dólares em renovações. Esse deslumbrante novo parque viu seu último dia de negócios apenas 2 anos depois. O culpado por esse fechamento foi o furacão Katrina, um furacão de categoria 5, classificado como o 4º furacão atlântico mais intenso a atingir os Estados Unidos. Como o parque estava localizado ao lado de um grande corpo de água chamado Lago Pontchartrain, a enorme tempestade fez com que o lago transbordasse. O Katrina inundou o parque temático, causando sérios danos às atrações preferidas de todos. O Six Flags não foi construído para ser um parque aquático, então foi considerado impróprio para reabrir. Ninguém quer andar em uma montanha-russa encharcada, quer? Depois de salvar algumas das atrações e realocá-las em outros parques, Six Flags perdeu a propriedade do local e o parque permanece abandonado desde então. A cidade tentou reconstruir ou demolir o parque, mas sem sucesso. Se você visitasse o local, o abandonado parque temático poderia parecer algo saído de um filme de terror. Você pode ter visto ele em um filme de terror na verdade, já que tem sido frequentemente alugado por empresas de produção como locação de filmagem. Vila Halloween. Você tem um amigo que é um amante natural de plantas? Sem dúvida, a casa dele parece uma selva coberta. Essa próxima cidade pode parecer familiar para você então. Localizada na ilha Changshan, ao largo da costa leste da China, Halloween já foi uma próspera vila de pescadores. Na década de 1980, era povoada por uma comunidade de mais de 3 mil habitantes. No entanto, se você fosse visitá-la hoje, a única população que encontraria seria da variedade verde. Toda a vila e suas casas ainda mobiliadas agora estão cobertas de trepadeiras exuberantes. Então, para onde todas as pessoas foram? Acontece que essa remota vila beira-mar é de acesso extremamente difícil, tornando a troca de recursos um desafio. Devido aos desafios do acesso limitado à educação e a outros recursos, os moradores da aldeia começaram a se mudar na década de 1990. Talvez eles tenham se cansado de comer peixe, peixe mais peixe? Os moradores restantes acabaram se fundindo com uma aldeia próxima, deixando suas casas completamente abandonadas em 2002. Uma vez que a aldeia estava deserta, a natureza não perdeu tempo em recuperar o local. Os seres humanos não precisavam mais dali, então as plantas eram bem-vindas. Elas vieram para chamar a vila de lar. Você ainda pode visitar Halloween fazendo uma trilha pela vila. Certifique-se de trazer seu amigo amante de plantas com você. Ele certamente apreciará a vegetação. Hirta. Você precisará preparar seus quilts e gaitas de folhas para este local. O arquipélago de St. Kilda, na borda ocidental da Escócia, compreende várias ilhas isoladas.
A maior delas é Herta, que tem uma rica história humana, mas nenhum residente. Embora existam várias ilhas abandonadas em todo o planeta, Herta é rara, considerando sua longa história e modo de vida isolado. Na época em que era habitada, era um desafio chegar lá. Algumas centenas de anos atrás, você só podia fazer uma viagem de barco aberto, que muitas vezes se estendia por vários dias e noites. Então, naquela época, não era uma atração turística de primeira linha, e você estaria se sentindo muito pior do que fica com a diferença de fuso horário quando chegasse. Os primeiros registros de vida escritos sobre Herta datam do final da Idade Média. No entanto, arqueólogos descobriram ferramentas de pedra e uma pedreira da Idade do Bronze em uma das montanhas da ilha, confirmando a habitação nos tempos pré-históricos. Em 1930, Herta foi ocupada com seus 36 últimos residentes restantes, constituindo toda a população da aldeia. Então, todos provavelmente se conheciam muito bem. A cultura na ilha era uma de tradições modestas, como criação de ovelhas, tecelagem e pesca, sem smartphones ou automóveis naquela época. Embora tenha sido a intervenção do mundo moderno que acabou provando afastar as pessoas da ilha, muitos jovens moradores locais se mudaram para outros lugares, emigrando para países como a Austrália, onde você pode visitar o subúrbio de St. Kilda, em Melbourne, assim chamada em homenagem às ilhas escocesas. A reduzida população acabou tendo que enfrentar uma dura realidade. A vida na ilha era insustentável, com tão poucas pessoas e a modernidade do outro lado de suas costas. Assim, os moradores finais optaram por deixar suas casas para trás e ir para o continente. As ruínas de sua tradicional vila costeira escocesa ainda podem ser descobertas na ilha. Mais surpreendentemente, no entanto, você poderá encontrar cabanas de pedra seca espalhadas pela paisagem, que eram usadas para armazenar e secar alimentos. Vila Jamana. O que antes era considerado uma vila pitoresca e amigável dentro de um pitoresco vale romeno, agora está submerso sob um lago que parece sair direto de um filme de ficção científica. Se você visitasse a Vila Jamana hoje, tudo o que poderia ver são alguns telhados e o campanário da igreja da vila rompendo a superfície do lago. Mas não espere mergulhar com tubo de respiração para ver o resto. O lago é altamente tóxico. Então, como essa cidade outrora pacífica afundou em um lago de lodo perigoso? Em 1978, ricas reservas de cobre foram descobertas nas montanhas Apucene, perto da vila. A mineração do poço de cobre criou grandes quantidades de resíduos tóxicos sem ter onde colocá-lo. Isso até que uma solução fosse encontrada. Jamana foi selecionada como lixão para esses resíduos. Até 400 famílias foram evacuadas de suas casas e realocadas para comunidades próximas dentro de um ano. Um lago artificial inundou o vale pela primeira vez. Este lago foi então usado para descartar os elementos tóxicos da mina, transformando-a em uma tigela giratória e multicolorida de lodo contaminado. A vila está agora no fundo do lago tóxico, com apenas algumas estruturas mais altas ainda atingindo a superfície teimosamente. Embora a maior parte da vila tenha sido evacuada, 20 moradores ainda viviam ao redor do lago tóxico, pois suas casas estavam convenientemente localizadas longe o suficiente para evitar as inundações. Embora eu duvide que eles considerem o lago um local refrescante para nadar. O grande quintal de trem abandonado. Se você está procurando pegar um trem, pode estar um pouco atrasado para sua partida dessa cidade. Tente cerca de 80 anos atrás. Localizada entre a desolada região comercial de Uyuni, no alto da planície andina da Bolívia, você encontrará os restos de mais de 100 vagões de trem. Um dos maiores pátios de trem antigos abandonados do mundo. Há uma beleza única em como essas locomotivas enferrujadas estão no deserto. Uyuni foi originalmente concebida para se tornar um importante destino de trem para a região devido à sua localização ideal. Atuou como um centro entre as principais cidades do Chile, Bolívia e Argentina. Não era só um centro de transporte na região, mas também um meio de transportar minerais das minas para os portos do Pacífico. Uyuni provou ser uma operação comercial bem-sucedida em imóveis nobres e uma excelente localização para entusiastas de trens. Então espere um pouco, como se tornou o grande pátio de trem abandonado? Bom, como você deve ter adivinhado, a história não termina aí. Depois de 1942, as minas foram esgotadas de seus minerais e efetivamente fechadas. Como resultado, os trens foram abandonados nas salinas, mas estão longe de ficar solitários hoje. O pátio de trem se tornou um destino turístico popular e muitos dos trens são decorados com grafite, aumentando seu charme único. Se você pretende visitar, sempre pode passar a noite em um hotel próximo chamado Salt Palace, construído a partir de 1 milhão de blocos de sal. Paredes, pisos, cadeiras e camas são todos feitos de sal, para que você possa deixar seus saleiros em casa.
Eles têm o que você precisa. Pimenta? Bom, essa é outra história.